Boa noite a todos. Hoje vamos fazer mais uma leitura do livro de Mateus, ainda no capítulo 22, sobre o grande mandamento. Antes de iniciar a leitura, vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos dê discernimento e entendimento. Pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos oriente, nos dê discernimento para ler, ouvir e entender as palavras de Jesus. Então vamos lá. No capítulo 22 de Mateus, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito importante, muito interessante essa leitura do grande mandamento, dos dois grandes mandamentos que Jesus coloca para nós, né? Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro é amar o nosso próximo como a si mesmo. Nós estamos vendo tanta crueldade, meu Deus, nesse mundo, tanta maldade, tanta traição de um irmão com o outro. Irmão não é só irmão de sangue, não. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, todos nós somos filhos de Deus. Nós precisamos respeitar e amar os nossos irmãos, fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas, porque nenhum anjo, nada é autorizado nesse mundo se Deus não autorizar. E não podemos ficar longe de Deus para não sofrer na mão dos inimigos nem na mão dos demônios. Então, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Continuando aqui, ainda no capítulo 22, versículo 37, os escribas, eles eram peritos tanto em questões teológicas como em legais. Por isso foram capazes de formular uma questão altamente polêmica com a qual pretendiam testar Jesus. Jesus respondeu encadeando os dois mandamentos, porque o primeiro não é possível sem o segundo, assim como o segundo também não poderia subsistir sem o primeiro. Essa devoção sincera a Deus é o ponto central do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Jesus. Um relacionamento correto com Deus é o início para todas as coisas e produz o correto relacionamento para com as outras pessoas. Continuando, ainda no capítulo 22, Cristo, o filho de Davi. E quando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: Como
Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha que interessante. Se Davi fazia orações falando Senhor, Davi sempre se reportava a Deus assim. E Jesus é Deus também. Ele é Senhor, Filho de Deus, mas Ele é Senhor. Ninguém se reporta ao Senhor Jesus como a qualquer pessoa. No versículo 41, do 41 ao 46, em ocasião anterior, Jesus havia falado principalmente sobre os líderes religiosos, a seus discípulos e a outras pessoas. Nesses últimos confrontos e parábolas, ele lidou com eles diretamente. Eles viram e ouviram a verdade e agora precisavam responder a pergunta mais importante: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? De Davi? Não era uma resposta suficiente. Esse título era empregado para o Messias, como referência ao descendente da linhagem de Davi, mas muitos não compreendiam, nem criam que o Messias também seria filho de Deus. Olha só que interessante, né? Então, mesmo os escribas, né, que tinham tanto conhecimento, mesmo eles ficavam sem respostas perante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso refletir com bastante responsabilidade quando lemos e interpretamos os ensinamentos do Cristo, porque Ele é Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus, mas Jesus Cristo, por sua grandeza, ele faz parte da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, por isso, Ele também é Deus, Ele também é o nosso Senhor. Irmãos queridos, paramos por aqui. Desejo a todos que ouçam mais uma vez essa leitura, reflitam bastante. E nós estamos vendo a cada dia que as nossas crianças, nossos filhos estão se perdendo no Brasil e no mundo. Então, vamos, pais, tios, avós, vamos ficar mais próximos das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos em modo geral, porque filho é para sempre, né? Então, vamos procurar ficar próximo deles o máximo que pudermos, ficarmos próximos dos nossos familiares, que às vezes estão sofrendo por uma tristeza, uma depressão, uma outra doença qualquer, e nós nem sabemos. Fiquem próximos dos seus, assim como Jesus falou que um dos maiores mandamentos é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Vamos amar os nossos filhos, netos, bisnetos, os nossos irmãos, nossos familiares de modo geral, nossos pais, avós, bisavós, para que possamos fazer para qualquer pessoa o bem. Fiquem com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.